Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos muito bem. Um pouco, como é que eu posso dizer, eufórica, digamos assim. Primeiro dia de aula do Pietro. Hoje foi o primeiro dia. E aí, sabe, bate aquela ansiedade por ser o primeiro dia de escola, só que para nós, para mim, para ele, é muito diferente do que era no Brasil, né? Eu acho que está sendo mais emocionante para nós dois aqui hoje do que quando foi a primeira vez dele na escola no Brasil. Por quê? Porque ele falava a mesma língua, né? E aqui não. O Pietro entende bastante coisa em italiano, fala algumas coisas, mas sabe como é que é criança, né? Eles só vão aprender quando realmente focar naquilo, e ter aquela imersão. Porque uma coisa é eu ensinar e outra coisa é ele imergir na língua que nem vai ser na escola, só italiano. Então, ele vai aprender mais rápido. Foi bem bacana. Eu tô, assim, encantada com a escola. Por ser o primeiro dia, assim, a primeira impressão é sempre a que fica. Eles são muito organizados. Aqui eles ganham todo o material. O Pietro vai ficar 3 dias da semana, das 8h15 a 1h15 na escola, e 2 dias, das 8h15 às 4h15. Ele fica o dia todo na escola. Então, hoje foi o primeiro dia, né? Então, os pais participam. Uma pena que o Léo não pôde participar, porque essa semana o Léo tá no turno da manhã, então ele entra no trabalho às 6 da manhã. Mas foi bem legal, foi bem bacana, uma experiência assim bem gratificante, porque você sempre fica com aquele receio, primeiro dia, meu filho não fala a língua, como é que vai ser? Eu amei as professoras, que aqui são chamadas de ensinantes ou professoressa, são duas pessoas muito bacanas, muito gentis. A professora que vai ser professora de línguas do Pietro, né? Adorável. A outra também, que vai ser a professora de matemática, de tecnologia. Ele tem duas professoras. E essa aqui de matemática e tecnologia também ajuda a auxiliar a outra. Na turminha dele, agora eu não me recordo quantos aluninhos tem, mas acho que são 12. Esse ano teve 2 turminhas da classe dele, porque aqui o Pietro vai começar no primeiro ano, primo ano, que é chamado aqui, né? Por quê? No Brasil, o Pietro ano que vem já iria para o segundo ano, mas eu decidi que ele ficaria no primeiro ano aqui, de volta, porque assim ele aprende desde o princípio. Porque se eu entrasse, fosse ver para colocar ele já no segundo ano, ele entraria muito perdido, porque o ensino aqui é muito avançado. Muito avançado mesmo. Por ser o primeiro ano, eles já têm um monte assim, ó, de livro que eu vi. Então, conforme ele for trazendo para casa, se ele trouxer para casa, eu acredito que sim, porque aqui eles têm deveres para fazer em casa todos os dias, aí eu vou compartilhando com vocês. Mas a primeira impressão foi bem gratificante. Eu sei que o Pietro, por hora, ele ficou meio travadinho, porque para ele deve estar sendo bem assustador. Eu vou ficar longe da minha mãe numa escola onde eu não falo a língua. Mas aí, como eu já conversei com as professoras, principalmente com essa professora de língua, né, elas já sabiam, né, que o Pietro fala pouco italiano, mas eu reforcei e elas foram muito gentis, muito adoráveis. E é isso que importa, saber que eu vou deixar meu filho na escola e ele vai se sentir bem, porque vai ter o apoio das professoras, da mesma forma que ele vai ter o nosso apoio em casa. Claro que eu não pude gravar para vocês, isso não pode ser gravado, mas a escola é aqui pertinho de casa. Eu vou mostrar como é que é a escola por fora, mas por dentro, infelizmente, eu não vou poder compartilhar com vocês, que é uma questão de segurança e também porque é proibido, né? As únicas fotos e coisas que podem sair de dentro da escola são autorizadas pela própria escola. Mas é super bacana. Eu vou mostrar ele. Hoje ele não foi, né? Como é o primeiro dia dele, então a gente fez a matrícula dele na sexta. O último dia de matrícula foi muita correria para nós. Nós não conseguimos fazer a matrícula dele antes porque nós não tínhamos o Código Fiscale, que é obrigatório, e aqui é tudo agendado. Então a gente conseguiu agendar somente na quinta-feira, que fomos fazer lá em Vigevano, e aí na sexta matriculamos ele.
Mas na mesinha dele já tinha o nominho dele, já tinha as coisas que ele vai usar. E tô bem grata, assim, sabe? Um coração quentinho, sabe? De saber que a escola é bacana, que as professoras dele vão ser, já gostei, são pessoas bem bacanas, assim, pacientes, que deu para perceber. Então tenho certeza que vai ser uma grande experiência para ele e para mim como mãe, né? E logo logo ele vai estar falando tudo em italiano. Eu sei disso, eu conheço meu filho, ele é super inteligente e ele vai aprender logo. E o mais importante, ele está começando do zero, ele vai ser alfabetizado em italiano. Pietro já lê muito, já escreve. No Brasil eu dei uma freada em relação a adiantar a alfabetização dele, porque eu pensei assim, se eu fizer isso, quando ele chegar na escola, vai ser mais ele vai ter um pouco mais de dificuldade para começar. Então, eu ensinei muita coisa em italiano para ele, mas nada melhor do que uma escola no país da língua, onde ele tem que falar. Porque assim ele aprende da forma correta, usar todas as palavras. Para mim, que já aprendi muita coisa, que eu estava estudando em italiano no Brasil, agora que eu vejo que realmente você só aprende imergindo, estando no lugar onde a língua é aquela. Não adianta você fazer curso, não adianta. Você tem que praticar a língua diariamente, você tem que falar. Porque eu entendo tudo, que nem eu entendi tudo que as professoras falaram hoje. Eu leio alguma coisa, eu entendo tudo, só talvez alguma palavra que é mais diferente, que eu ainda não aprendi, que eu tenho uma certa dificuldade para entender aquilo. Mas quando você lê e tá aquela palavra, é claro que automaticamente você vai compreender que é aquilo. E se você tem dúvida, é só pesquisar. Mas o problema é falar. Eu formo frases, mas a melhor forma de você aprender a falar italiano são os verbos. Aprendam os verbos que vocês aprendem a falar qualquer língua. Não vem com esse negócio, gramática, leia, escute. Não. Os verbos são os principais, são as principais formas de aprender qualquer língua. Eu vejo por mim. Se eu tivesse me aprofundado nos verbos, eu estaria muito mais fluente na língua. Não, coisa que eu não vá conseguir agora, né? Hoje eu consegui me comunicar super bem com as professoras lá na escola. Por quê? Porque eu procuro forçar o meu cérebro a juntar as palavras, a colocar os verbos da forma certa. O Léo fala muito bem italiano. Ele me ajuda muito em casa. Mas o Léo não tá o tempo todo em casa. O Léo, ele saiu 6 horas da manhã, saiu 5:30 da manhã de casa e vai voltar ali umas 2:30 por aí. E aí já tem coisas para fazer, ele tem que ver do restante da nossa documentação. Se o colega dele vier com ele, vai fazer revisão nos ar-condicionado. Depois nós temos que ir no mercado. E aí já é noite e logo tem que dormir de novo, porque no outro dia acorda cedo. Então nós não temos um tempo para tirar assim, Léo, me ajude, me ensine. Eu tô sempre pedindo as coisas para ele, sempre... A gente tá sempre saindo, né, indo no mercado, indo ali, indo aqui, que nem hoje eu fui sozinha na escola, medo, né, porque querendo ou não, o idioma te assusta um pouco, mas me saí super bem, sinto bem aliviada porque eu consegui fazer isso. E aí, conforme for evoluindo a ida da escola do Pietro, eu vou compartilhando com vocês. O do André é particular, né, que eu já comentei com vocês. E ele vai ficar o dia todo. Nós tínhamos pensado em colocar ele meio período, mas acho que é melhor deixar ele o dia todo. E aí também, a escolinha dele, conforme for evoluindo os processos, eu vou compartilhando. Que nem eu já falei, não posso gravar dentro da escola, mas até a porta, ok. O que eu vou fazer agora? Tô meio perdida, mas eu vou dar uma organizada na casa, que tá bem bagunçadinha, dar uma limpada no chão e seguir a rotina diária aqui de casa. Vou começar ajeitando aqui, tirando esses colchões do chão. Hoje é o último dia que, né? Essa noite foi a última noite que dormimos aqui no chão, porque a próxima agora a gente já consegue dormir na cama, porque já se passaram 72 horas do colchão aberto. E então eu vou dobrar essas coisas aqui. Eu acho que esse aqui eu vou colocar os piumino nas capas, que assim eles ficam limpinhos. Eu lavei eles de novo e era para eu ter colocado a capa e acabei que não coloquei. Vou levar assim lá pro quarto, daí eu mostro para vocês como é que eu vou colocar dentro das capinhas.
E por incrível que pareça, né, eu já imaginava, o André furou um dos colchões de ar. Tá aqui, o maior. Nós temos que comprar remendo para remendar. Ah, mas ainda bem que ele furou justo no momento em que a nossa cama, o colchão da nossa cama chegou. Aí eu vou limpar aquele ali que ele furou, pra já dobrar certinho e guardar na caixa. E aí quando eu comprar o remendo, é só remendar. Os travesseiros estão todos limpinhos, que eu troquei também nas cestas, as fronhas. Travesseiro eu tenho que comprar outros melhores, né? Que eu também, acho que eu também já comentei com vocês quando eu fiz arrumei a cama aqui. Porque esses aqui já ficaram baixinhos. Não que eles tenham ficado desconfortável, mas baixaram muito. As capas de edredom aqui, que a gente chama edredom, mas aqui é piumino, nada mais é do que as capas que eu já usava quando eu era criança. A minha mãe usava as capas nos acolchoado, porque eu sempre morei no sul, né? E nas regiões mais frias, então lá a gente tinha muito acolchoado. E para não sujar os acolchoados, porque não tinha como lavar, era usar as capas. Então é o que eu vou fazer aqui agora. Porque é normal aqui, é bem tradicional você ter as capas nos piumino, né? Pra manter eles limpos e também não precisar estar lavando sempre. Porque querendo ou não, se você lava os edredom com muita frequência, eles acabam começando a embolar a fibra, ou no caso aqueles de pena. Então a capa é mais higiênica também. E mais prática. E esse aqui são botão de pressão. Tem várias capas de edredom que eu quero comprar, assim, comprando conforme eu for dando, né? Tem umas mais lindas do que a outra. Então com o tempo eu vou comprando e compartilhando com vocês. Agora eu comprei as mais básicas, né? Branquinha, de algodão. E as que estavam com preço bacana. Que tem que ser conforme o passo, conforme a nossa perna alcança. Não adianta eu ficar comprando horrores de coisa agora, só para mostrar para vocês, sendo que mais tarde todo esse gasto não vai nos valer a pena, né? E o gostoso é isso, é você poder comprando as coisas devagar. É prazeroso quando você adquire as coisas, cada uma no seu tempo. Ó, e deu bem certinho a capinha. Aí vou colocar no meu agora. E no o outro que é dos meninos, né? Esse aqui é o edredom de solteiro deles. Por hora eu vou deixar enroladinho aqui, guardado no guarda-roupa.
Mas depois que chega a caminha deles, acho que essa semana chega as camas deles, aí elas vão ficar na caminha. Vou colocar nesse que é mais leve, que é o que nós estamos usando agora. E depois eu compro outro ou substituo para colocar nesse aqui. Hoje até eu vou trocar. Vou guardar esse aqui que tá limpinho e vou deixar esse que eu vou usar hoje à noite na cama. Pronto, cama já arrumada e prontinha para dormir. O que eu tô achando dos tecidos? Maravilhosos. São todos algodão, por isso fica esse amassadinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque tá muito claro aqui no quarto e a luz fica um pouco estourada ali. Mas fica esse amassadinho e confesso que eu acho super bacana, porque o algodão realmente ele amassa mais, né? E o algodão é extremamente confortável para dormir. Então estou gostando. Cama bem branquinha, do jeito que eu gosto. Já com a capa do Pilmino. Prontinha para dormir. Hoje nós iremos dormir aqui. E os meninos? Bom, a cama dos meninos chega essa semana. Gra, mas você não falou que tinha ganhado os colchões para cama de casal? Sim. Aqui na Itália você pode usar 2 colchões de solteiro numa cama de casal. Só que eu não quis isso. Por quê? Porque fica a emenda. Por mais de que tem, você consegue comprar uma faixa que você coloca no meio assim para fazer a junção dos 2 colchões. Então, o que eu e o Léo decidimos? Como nós tínhamos que comprar colchões para os meninos, nós decidimos comprar um de casal normal para nós e aqueles que seriam nossos vai para o quartinho dos meninos, para a cama dos meninos, né? Que eles vão ter um beliche aqui no quartinho deles, que aqui é chamado de Letto a Castello. Então, essa semana chega as caminhas deles, que é um beliche de madeira mesmo, né? Nós fizemos algo bem mais, que fosse seguro, e é uma madeira bem clarinha, a mesma linha que vai seguir todo o nosso apartamento, uma madeira bem clarinha. E aí, chegando, nós vamos montar. E aí eu compartilho com vocês, é claro. Aí os colchões que estão lá na sala que a gente dormiu essas últimas noites, né? Vai para a caminha deles. Então nós economizamos nos colchões. Esse colchão nosso nós pagamos 400 € porque ele estava na promoção. Estava pela metade do preço. Tanto que nós tivemos que esperar. Deram-nos o prazo de 27 dias para entrega porque não tinha mais. Então, tinha que esperar a fábrica produzir mais colchões para ser entregue, de tanto que venderam. Mas entregaram no 10º dia, para vocês verem, né? E aí, então, os colchõezinhos que seriam nossos, vai para a caminha dos meninos. Que saiu bem mais em conta nós comprar um de casal, porque achamos na promoção, do que 2 de solteiro, que iria custar aí na faixa de uns 800 € os 2 colchões. Então, nisso a gente acabou comprando o beliche, né? Eles estão amando a ideia, não vê a hora que a beliche chegue. Espero que o André não vá brigar com o irmão, porque quem vai dormir na parte de cima é o Mano, né? Não, eu. Então vai ter briga no começo, mas o Dé vai dormir embaixo, né, meu amor? Não, sim. E aí eu vou compartilhando com vocês. Então esse quarto, a cama já tá ok. Agora eu vou varrer o chão e vou passar um pano. O que eu quero fazer mais pra frente? Comprar ou um aspirador robô ou um aspirador normal, que esteja em conta, né? Porque o pó que levanta, essa penugem que levanta, faz mal pra mim, irrita meu nariz. Por isso que lá no Brasil vocês não me viam varrendo a casa. Ou era passando pano direto, ou então aspirando tudo.
porque esse pozinho, essa penugem que fica das nossas roupas, das roupas de cama, né, normal que tem dentro de casa, acaba irritando meu nariz e fazendo que me dê muita coceira e espirrando demais. Tem épocas assim que, se depender, eu tenho uma crise de espirro que chega a me faltar ar. Então é algo que eu vou ter que comprar. Não queria investir nisso tão já, mas não deve ser caro, não pesquisei preço de nada ainda em relação a isso. Mas eu vou ter que comprar, sim. Ou um aspirador robô, ou um normal, né? De mão mesmo, para conseguir limpar com mais facilidade essa casa sem me causar problema respiratório. Então vamos lá. Varrer primeiro e depois passar um paninho. Vou dar uma frutinha pro André e aqui eu deixo na geladeira nessa embalagenzinha assim, ó. Por quê? Porque eu ainda não tenho os potes certos para guardar. E se eu for guardar em saquinho, acaba que fica muito desorganizada a geladeira e como ela é pequenininha, então não sobra muito espaço. E aqui tá a minha pia improvisada, mas que ficou bem útil para mim. Essa fruta aqui, eu não lembro o nome dela, não lembro mesmo. E aquela embalagem que eu guardei era onde tinha uva, porque ele vem dentro de uma outra embalagem que é aberta e daí tem a redinha. E para guardar na geladeira assim, aberto, ó, resseca muito. Ela é da família das nectarinas. É uma delícia. Tem assim, nessa cor meio amarela, esverdeada. E tem roxa. Aí a próxima vez que eu for no mercado e comprar mais, aí eu compartilho o nome com vocês. Mas ela é da família das ameixas. É bem gostosa. Quando tá bem madurinha, ela é bem doce, né? E quando tá meio verde, ela é mais azedinha, assim, que nem uma ameixa. Aí o André come tem que tirar o caroço. Mas já vou aproveitar e vou tirar o caroço da minha também. Essa é da mamãe. Aquela ali é do André. Vou abrir o colchão aqui para limpar, para guardar. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an
nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. Não tenho muita roupa escura, mas tem que lavar. Esse aqui é amaciante. Aí esse é sabão, né? Só que eles são bem diferentes dos que eu estava acostumada no Brasil. Ou a fragrância, a intensidade é bem diferente. E esse azul aqui é um gel anticalcário que tem que usar na máquina para que não crie aquela crosta de calcário dentro da máquina e com o tempo estrague. Então eu coloco uma tampinha que é super cheiroso, se duvidar é mais perfumado do que o sabão e o amaciante. Aí coloca aqui junto na lavagem. Pode fechar, André. Agora vamos ligar e vamos programar. Dá o play pra mãe. Aqui. Devagar, é só encostar o dedinho, não é pra apertar. E essa lavadora, ela também funciona via Wi-Fi. Quando a internet for instalada aqui em casa, que ainda não foi, que é uma das coisas que está demorando, aí eu vou configurar ela para funcionar via Wi-Fi. Aí ela também responde por comando de voz e programação, né, via aplicativo. Aí tudo que eu for fazer nela de novidade, assim, de mais tecnológico, eu compartilho com vocês. Super
myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day. Cozinha limpa, chão tá limpinho, tá uma delícia agora de ficar por aqui. Já coloquei um arroz cozinhar, eu só preciso cozinhar arroz, hoje tenho carninha pronta. A Theo já cozinhou, eu desliguei porque isso aqui continua fervendo, né? Porque a boca ainda continua quente, então já desliguei. Aqui na sala também tá tudo limpinho, né? Que nem vocês viram eu limpando. E depois eu vou tirar os colchões daqui, vai lá pro quartinho dos meninos. E aí temos uma mesinha e 2 cadeiras só, aqui. Ah, e a TV que tá aqui no cantinho. Mas devagar a gente vai arrumando. A sala não tem muita pressa de organizar, porque é um dos últimos, né? O sofá é caro se a gente for comprar. Eu nem parei também pra garimpar nada ainda. Então, por hora, é assim que fica aqui. Quarto também limpinho, o chão. Depois é só tirar o pozinho de cima da penteadeira, né? E tá ok. O banheiro também, já limpei o chão, que quando eu limpo todo o chão da casa, já limpo o banheiro também, que aqui não se joga água, né? Então tá tudo limpo. O box eu vou dar uma lavada amanhã, eu acho, hoje não vai dar tempo, mas tá tudo limpo. Pra cá também eu já limpei, só não, acho que eu não gravei pra vocês, que é aquela coisa, né? Começa e não para. Então já passei pano em tudo aqui. E aqui tem o saco de lixo que hoje é plástico, né? Então no final do dia eu coloco lá embaixo. Ali naquele canto tá uma baguncinha ainda, esse ar-condicionado, se nós não doar, vamos levar lá pra cima. As madeiras que eu vou usar, então nem adianta subir. E aí depois que eu limpo o chão, aí eu lavo a esfregona e deixo secando aqui no sol, né? Senão ela fede. Depois que eu uso, eu já lavo e já coloco ali pra secar. Aqui também passei um pano no chão, mas esse banheiro aqui eu ainda não fiz faxina. Mais pra frente eu faço. A máquina ainda não acabou de lavar, falta 15 minutos pra terminar. E tá pronto. Agora a minha rotina muda um pouco por causa do horário que o Pietro sai. Ele sai 1h15, então eu vou almoçar por média de 1h30 da tarde, né?
Aí muda um pouco minha rotina também. Podia almoçar meio-dia? Podia, mas não quero comer. Hoje o André tá em casa, né? Amanhã o André já não vai estar na hora do almoço. Então eu vou sempre buscar o Pietro primeiro para daí almoçar. Com exceção os 2 dias que o Pietro vai ficar o dia todo na escola. Aí terei que comer sozinha. Mas devagar as coisas estão engrenando aqui em casa. Ali também tem 2 sacos de lixo plástico que vão hoje. Os calçados que estão ali tão sujos eu tenho que limpar. E eu vou limpar no balde. Eu já fiz um teste e dá certo para limpar no balde. Claro, não tem a praticidade de um tanque, mas funciona super bem também limpar os calçados no balde. Mas isso de tarde eu vou fazer. Daqui a pouco tá na hora de buscar o Pietro. Quer água? Sim. E a nossa cozinha tá funcionando super bem. É meio desconfortável só para comer aqui, principalmente o Léo, que é alto, né? As pernas dele não entram embaixo. Mas é provisório, né? Em breve teremos um espaço mais confortável para comer.